Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema: um momento de clamor, arrependimento e contrição. Abramos, pois, as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Logo após a inauguração do Santo Templo em Jerusalém, aparece Deus de noite a Salomão e faz-lhe severas advertências quanto às futuras apostasias e rebeliões do povo eleito. O sapientíssimo rei de Israel, porém, embevecido por seus triunfos, glórias, riquezas e esplendores, parece não ter dado muita importância às precauções divinas. Não demorou muito para que o próprio monarca começasse a adorar as divindades de suas muitas esposas e concubinas. Em consequência de sua idolatria, pecados e iniquidades, a nação israelita foi dispersa pelo mundo. E só a partir do início do século XX pôs-se a retornar dolorosamente à terra de seus ancestrais. Desde que o Senhor aparecera ao rei Salomão, já se passaram mais de 30 séculos. E ao que parece, pouco ou quase nada aprendemos com as desventuras dos hebreus. Apesar de havermos entrado a desfrutar de suas alianças, concertos e promessas, e principalmente de suas escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus, e do próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido a Israel e Salvador do mundo, estamos a repetir-lhes as mesmas apostasias e rebeliões. E por causa de nossos pecados, somos castigados pela estiagem, tanto física quanto espiritual. Somos invadidos pelos gafanhotos e devoradores que estão a consumir neste momento as riquezas de nossa terra fértil e benfazeja. E como se não bastasse, aterroriza-nos de quando em quando vírus e agentes infecciosos que nos encarceram em casa, levando-nos a descurar de nossos afazeres e até mesmo de nos congregarmos conforme nos recomenda a Palavra de Deus. Vejamos, pois, em nossas Bíblias, Hebreus capítulo 10 e versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Todavia, queridos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, podemos reverter o presente cativeiro se observarmos rigorosamente as mesmas advertências que Deus, através do rei Salomão, fez a todo o povo de Israel e de Judá. Atentemos, pois, à exposição da Palavra de Deus. Ponto 1. O desafio e a oportunidade da partícula condicional C. Apesar dos castigos que sobrevieram a Israel, deixa-lhes o Senhor um maravilhoso escape sintetizado na partícula condicional C. Essa conjunção gramatical, que expressa hipótese ou condição, faz toda a diferença em tempos de crise e de calamidade, como a que atualmente angustia o mundo. Logo,
Se ouvirmos a voz de Deus e lhe fizermos a vontade, nosso cativeiro será prontamente revertido. Prestemos reverente atenção ao que nos diz o Espírito Santo. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Ponto número 2. O povo de Deus habitua-se à apostasia. Conquanto apóstata e rebelde, o povo de Israel e de Judá, espalhado entre os gentios, ainda era reconhecido como povo divinamente eleito, conforme inferimos da advertência divina. Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, parte A. Não obstante todos os seus privilégios espirituais e materiais, eleição, concertos, profecias e bênçãos incomuns, como a terra que mana leite e mel, recusavam-se os israelitas a submeterem-se às reivindicações do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mesmo cativos, persistiam em suas iniquidades pessoais e nacionais. Infelizmente, querido irmão, esta é a situação de boa parte da cristandade evangélica. Ainda somos conhecidos pelos homens como povo de Deus. Mas eu pergunto, será que Deus ainda nos reconhece como povo seu? Temos a Bíblia, mas já não a estimamos como a palavra de Deus por estarmos alongados do Deus da palavra. E seduzidos por teologias daninhas e mundanas, damos mais importância às bênçãos do que ao abençoador. Nesse estado de iniquidade, acabamos por idolatrar o passageiro e o efêmero, relegando a segundo plano o Pai da eternidade, Jesus Cristo, o sempiterno Filho de Deus. Se ele voltar neste momento, como nos haveremos no juízo final, diante do Rei dos Reis, dos santos anjos e dos redimidos do Cordeiro? Vigiemos. Arrependamo-nos, pois, de nossos pecados, porque em breve Jesus Cristo virá para levar a sua igreja. Ponto 3. O chamado urgente à humilhação. Consideremos agora, querido irmão, a primeira condição exigida pelo santo e misericordioso Deus, para que ele, sem mais tardança, venha em nosso auxílio e sare-nos a terra na qual habitamos e onde estabelecemos o nosso lar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, parte B. Já não é de hoje, querido irmão, que vimos sendo contaminados por tralhas e modismos teológicos. A prosperidade material em detrimento da espiritual. A confissão prepotente e ruinosa em lugar da santíssima fé. O treinamento meramente empresarial, ao invés dos dons espirituais e ministeriais, e outras coisas igualmente daninhas, nocivas e deletérias, como, por exemplo, a chamada teologia do coaching. Todo esse refúgio homilético fez de nós uma geração orgulhosa e ensimesmada. Uma geração, enfim, cheia de si, mas vazia do Espírito Santo. Sem o percebermos, criamos um Deus segundo a nossa imagem e semelhança, tão soberbo e enfatuado quanto nós. É chegado o momento, porém, de nos curvarmos ante o Altíssimo e desvencilharmos-nos da síndrome que transformou o querubim ungido no arqui-inimigo de Deus e no mentiroso e caluniador que todos conhecemos.
Satanás e diabo. E hoje, desgraçadamente, não são poucos os que se fazem tão diabos quanto o próprio diabo. Que Deus tenha misericórdia de nossas almas. Ponto 4. O chamado urgente à oração. Neste instante tão decisivo, constranjo-me a fazer-lhe, querido irmão, uma pergunta igualmente decisiva e urgente. Quantos avivamentos já foram enviados e mantidos por Deus sem um retorno incondicional à oração? Não percamos tempo nessa resposta, porque todos sabemos que, sem uma volta incondicional à Bíblia Sagrada, como a palavra inspirada e inerrante de Deus, e a oração, o legítimo avivamento bíblico é simplesmente impossível. Então, atentemos à demanda divina. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, parte C. Já humilhados, contritos e envergonhados perante o Senhor, entreguemo-nos, pois, à oração, aos rogos e à intercessão constante, persistente, discernidora, sábia e amorosa. Tendo em vista a crise que ora atravessamos, que estes sejam, por enquanto, nossos principais motivos de oração e de jejum. Oremos para que Deus avive urgentemente a sua obra no Brasil, na América Latina e nos Estados Unidos. Que o Pai Celeste lembre-se também de seus redimidos na Europa, na Ásia, na África e na Oceania. Roguemos em favor do presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Costa Júnior. Que o Cordeiro Imaculado dê-lhe ânimo, saber espiritual e discernimento bíblico para orientar, neste momento gravíssimo, esse tão grande rebanho que o bom pastor lhe confiou. Intercedamos em prol do presidente desta imensa e venturosa república, Senhor Jair Messias Bolsonaro. Que o Deus de Israel conceda-lhe a sabedoria, a força e a autoridade necessárias, a fim de que ele, escudado na Santíssima Fé, conduza-nos a um termo bom, seguro, feliz e justo. Elevemos nossas preces agora e peçamos a Deus, em quem reside todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento e da ciência, venha iluminar os cientistas, almejando que estes descubram vacinas eficazes contra os vírus e agentes infecciosos que de quando em quando semeiam o terror, a enfermidade e a morte. Conforme sabemos, não existe incompatibilidade alguma entre a fé cristã e a verdadeira ciência. Insistamos, junto ao trono divino, esteja o Pai Celeste a guardar nossas casas e templos, pois Ele mesmo nolo prometeu. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Oremos, enfim, desejando ardentemente que o Senhor ajude-nos a proclamar o Evangelho de Cristo neste momento de medo, pavor e desesperança. Se o fizermos, a sua palavra, que jamais se lhe voltará vazia, redundará em salvação de milhões de almas, batismos no Espírito Santo, curas divinas, sinais e maravilhas e na edificação dos santos. O nosso Deus é poderoso. A Ele toda glória e toda honra. Ponto número 5. O chamado urgente a buscar a face de Deus. Já humilhados e contritos perante Deus, e já em constante oração, obedeçamos mais esta reivindicação de sua inspirada e inerrante palavra.
E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, parte D. Querido irmão, o que temos buscado até agora? Fama, riquezas, prazeres iníquos? O atual momento reclama-nos a buscar humildemente e sem tardança a face de Deus. Se não o fizermos, como nos haveremos ante esta crise e de outras ainda piores que hão de surgir mais a miúde nestes tempos últimos e escatológicos? Mas, pergunto eu, como haveremos de buscar a face de Deus? Em primeiro lugar, lendo-lhe diariamente a palavra, a Bíblia Sagrada, diariamente orando e diariamente confessando-lhe nossas apostasias e rebeliões, adorando-o diariamente e diariamente reconhecendo-lhe a soberania sobre quanto existe no céu e na terra. Enfim, almejando-lhe o reino e a sua justiça, conforme ele mesmo ensinou-nos através de seu unigênito. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 e versículo 33. Se ansiarmos pela face adorada de nosso Senhor, não teremos de amedrontar-nos com crise alguma. Ponto de número 6. O chamado urgente para nos convertermos dos maus caminhos. Finalmente, querido irmão, chegamos à última reivindicação divina em tempos de crise, perplexidade e provações. Humilhados e já corados de vergonha, ouçamos a voz de nosso Deus. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, parte E. Ao ouvir essa cláusula do juiz de toda a terra, poderá algum crente indagar com insolência: o arrependimento não diz respeito apenas aos incrédulos e ímpios? Quantas vezes, querido irmão, não nos surpreendemos a agir de forma ímpia e incrédula? Quebrantamos os mandamentos de Deus, ensurdecemo-nos à sua voz, entristecemos-lhe o Espírito Santo e nenhuma atenção prestamos-lhe às reivindicações e demandas. Querido irmão, arrependamo-nos de nossos pecados. Arranquemos de nossos corações as impurezas, adultérios e prostituições, ódios e homicídios, avarezas e cobiças. Fujamos à pornografia, às chocarrices e ao palavreado baixo e chulo. Caso contrário, em nossos pecados e iniquidades pereceremos. Fortaleçamos os laços familiares e não permitamos que o divórcio, o aborto e outros itens da agenda pós-moderna arruinem-nos o lar. Que Deus nos guarde. Ponto 7. Se atendermos a todas as reivindicações de Deus, virá Ele prontamente a socorrer-nos. Já humilhados perante o Deus único e verdadeiro, já entregues à oração, à intercessão e ao clamor persistente, constante e amoroso, já buscando a face adorada do Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e já convertidos de nossos pecados e iniquidades, esperemos agora o fiel cumprimento das promessas do Deus que não pode mentir, pois a sua natureza moral é absolutamente justa, verdadeira e perfeitíssima. Tanto ao Israel do Antigo Testamento,
quanto ao seu povo do Testamento Novo, promete ele. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, parte final do versículo. Consideremos rapidamente as promessas que nos faz o Deus da Bíblia Sagrada. Antes de tudo, querido irmão, o Senhor ouvir-nos-á dos altos céus. Não podemos mais viver distanciados do Pai Celeste. Sem Ele, perecemos. Infelizmente, conformando-nos com este mundo e com este século, fizemo-nos piores do que o filho pródigo da parábola de nosso Senhor. Aquele, pelo menos, veio a repugnar as bolotas que os corpos comiam ao lembrar-se da fartura da casa paterna. Quanto a nós, já nos deliciamos com as bolotas teológicas, motivacionais e indisfarçadamente pagãs. Preparadas pelos gurus que em nossos arraiais tomaram o lugar do Consolador Divino, são-nos ofertadas hoje de maneira gourmet, conforme predisse o apóstolo Paulo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Não obstante, se nos convertermos de nossos maus caminhos, seremos ouvidos pelo Pai Celeste. Voltemo-nos, pois, à palavra de Deus, e o Deus da palavra há de se voltar prontamente para nós. De sua alta morada, atentará às nossas misérias. Em segundo lugar, o perdão de nossos pecados. É mais uma promessa que nos faz o Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14. Conquanto já salvos, justificados pela fé e posicionalmente santos, nós, filhos de Deus, precisamos de constantes perdões, pois constantemente estamos a infringir-lhe as ordenanças e a desconsiderar-lhe a vontade. Há, porém, uma boa notícia. É possível, com a ajuda do Espírito Santo, ter uma vida santa, irrepreensível e de comprovada excelência diante de Deus e dos homens. Assim viveu o santo patriarca Jó durante toda a sua longa existência aqui na terra. Prestemos atenção a este relato. Jó capítulo 1 e versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Confessemos-lhe, pois, nossos pecados, conforme fazia diariamente o rei Davi. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Salmo 19, versículos 12 e 13. Finalmente, o Senhor há de providenciar uma cura eficaz e duradoura à nossa terra. Antes, porém, terá de curar nossas igrejas, enviando-nos um poderoso avivamento espiritual, cujas bases repousem na Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Sim, querido irmão, o Brasil está adoentado espiritual, moral, ética e emocionalmente. Assemelhamo-nos ao Israel da época de Isaías, o santo profeta do Senhor. Eis a descrição da nação hebreia daqueles dias. Por que seríeis ainda castigados,
se mais vos rebelaríeis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. Isaías capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Senhor, cura os poderes desta república. Abençoa o nosso presidente. Possa ele governar visando sempre a promoção do bem comum, de acordo com as reivindicações da tua palavra. Que o legislativo, imbuindo-se de suas responsabilidades e dentro de suas atribuições, auxilie o chefe desta nação a conduzi-la à verdadeira justiça e estabilidade social. E que não haja desarmonia entre os poderes, mas harmonia, cooperação e temor a Deus, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. E que o judiciário seja o guardião-mor de nossas leis e mormente da Constituição Federal desta República. Lembrem-se, todavia, nossos juízes. Acima das leis terrenas acha-se a lei de Deus, o juiz de toda a terra, perante o qual todos prestaremos conta não somente agora, mas também no juízo final, quando não haverá apelações nem recursos, pois as sentenças divinas são irrecorríveis. Quanto a nós, servos do Senhor Jesus, evangelizemos, façamos missões e batalhemos, se preciso, até a morte, em prol da Santíssima Fé. Lutemos pela sacralidade da vida humana, desde a concepção à morte natural. Não podemos aceitar o aborto nem a eutanásia. Defendamos a família, condenando, pela Bíblia Sagrada, agendas anticristãs e nefastas, ideologia e agora também, desgraçadamente, teologia de gênero. Casamento fora dos padrões bíblicos, sacralização dos pecados de Sodoma e Gomorra e destruição dos legítimos valores judaico-cristãos. Promovamos a verdade e condenemos a mentira, a calúnia e as inverdades oferecidas diariamente pelos que detêm o monopólio da informação. E que Deus abençoe os jornais, revistas, rádios e televisões que porfiam em transmitir-nos informações fidedignas. E como sal da terra e luz do mundo, que nós, povo de Deus, hajamos sacerdotal e profeticamente. Oremos pelo Brasil. Intercedamos pelos governantes, mostrando-se estes, porém, réprobos e condenáveis em suas funções, exortemo-los, arguindo-os com as reivindicações da Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Que o Senhor se apiede de nossa pátria e que nos ergamos outra vez como a pátria do Santo Evangelho. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.